estar na casa do Senhor ou aí na sua casa, adorando, louvando, exaltando, porque algo que tem que estar nas nossas mentes: Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo controle sobre todas as coisas, e Ele continua sendo digno de todo louvor, de toda adoração. Ele continua tendo todo o poder. Amém? O tema da mensagem desta noite vai ser: volte os seus olhos para Deus. Não só neste momento que nós estamos vivendo, mas sempre. Mas se você olhar em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, o momento onde as pessoas mais se prostravam, mais clamavam, mais buscavam, era assim no momento onde elas estavam desesperadas. E se nós cremos que nós servimos a um Deus todo-poderoso, este é o momento de nós clamarmos para que Ele venha em nosso favor. E também agradecermos a Ele por tudo que tem acontecido, não só pelas lutas, mas a cada dia, em cada detalhe. Ele é o Deus que cuida de nós e nos dá vitória. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse lá em Números, no capítulo 14, no verso 8, que nós vamos ler. Aleluia. Grave essa frase: volte os seus olhos para Deus, fixe os seus olhos no Senhor, o autor e criador de todas as coisas. Amém? A versão que eu vou ler é na versão da linguagem de hoje. Diz assim: se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos na terra, e é uma terra boa e rica. Amém? Então, voltando um pouquinho lá no livro de Êxodo, o povo de Israel era um povo escolhido, foi um povo escolhido pelo Senhor. E esse povo viveu em torno de 430 anos como escravos no Egito. Mas Deus tinha uma promessa para eles. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não importa o tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. As coisas para Ele não funcionam como funcionam para nós. Então eu profetizo sobre a sua vida: se existe uma promessa, não importa o tempo que passar, Ele é Deus e Ele vai cumprir, porque a sua palavra é verdadeira. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E Deus tinha uma promessa para aquele povo. E como existe um tempo determinado para todas as coisas, chegou o tempo em que o Senhor foi ao encontro deste povo e escolheu Moisés para ser o libertador. E falou com Moisés através da sarça ardente. E a parte que mais me chama a atenção do diálogo de Deus e Moisés é a seguinte frase. Está lá em Êxodo 3:7, no finalzinho: eu tenho escutado o clamor do meu povo e estarei indo livrá-los da escravidão. Ei, prestou atenção nesse detalhe? Eu tenho escutado o clamor do meu povo. Sabe qual é o segredo da vitória? Sabe qual é a chave para todas as coisas? É o clamor. É o clamor que move o coração de Deus. O Senhor não é movido por murmurações, pelas circunstâncias, por todo o vendaval que vem acontecendo. Ele é movido pelo nosso clamor. E lá em 2 Crônicas 7:14, que tem falado muito esse texto nesses dias, diz assim: se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquele povo tinha uma promessa? Sim, mas aquele povo foi alcançado através do seu clamor. Ei, está passando por dificuldades? É hora de clamar, é hora de buscar ao Senhor, porque é só isso que vai mover o coração de Deus. E através da vida de Moisés, aquele povo saiu do Egito. Aproximadamente 600 mil homens, sem contar mulher, crianças e idosos. E Deus guiava aquele povo pelo caminho. Só que não foi pelo caminho mais fácil.
A palavra de Deus diz lá em Êxodo 13, do 17 em diante, que o Senhor guiou eles pelo caminho mais longo. Por quê? Ele não é o Senhor, Ele não é todo-poderoso. Ele não podia, além de usar o caminho mais fácil, ainda pegar um atalho para fazer com que inventar um atalho, né, para que aquele povo chegasse mais rápido. Ei, querido, mas no decorrer do caminho, deste caminho mais longo, o Senhor queria tratar o caráter daquele povo. Porque eles eram escolhidos pelo Senhor, mas eles não tinham a mentalidade de filho, eles tinham a mentalidade de escravos. Ei, você está no deserto? É no deserto que nós provamos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E é no deserto onde o Senhor nos pega pela mão e nos carrega e vai conosco. Pode ser no deserto, mas nem lá nós estamos sozinhos. O tempo todo o Senhor está conosco. Deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar onde nós sentimos a presença do Senhor ainda mais perto. Ei, querido, está no deserto, não reclame. Clame ao Senhor, porque Ele está contigo, te segurando. E durante este caminho no deserto, eles provaram os maiores milagres e o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Nós, como humanos, nós temos a tendência de olhar coisas grandes, coisas fantásticas, fabulosas. Eles viveram milagres fantásticos? Viveram. Mas eles também viveram milagres simples, que basta nós termos o nosso coração aberto para poder ver como o Senhor cuida de nós. E durante este caminho, o Senhor em forma de nuvem os guiava durante o dia, em forma de fogo os guiava durante a noite. O Senhor abriu o mar vermelho e eles passaram com os pés a seco. E muitas pessoas duvidam e falam: mas e se o mar tivesse baixado, se tivesse tempo de seca? Mas então também houve um milagre, porque a palavra de Deus fala que os egípcios morreram afogados no mar. Então, como a ciência fala que poderia estar baixo o nível do mar para o povo passar andando, então o milagre está no povo do Egito morrer afogado lá. Porque o Senhor é Deus que faz milagres. E não importa o quanto a ciência tente explicar, o Senhor é o Deus que faz milagres. O Senhor transformou águas amargas em águas doces. Deu para eles pão do céu fresquinho que caía nos céus literalmente todas as manhãs. E a palavra de Deus diz que tinha gosto de bolo de mel. O Senhor também enviava para eles carne. E eles tiveram o privilégio de ver água vertendo da rocha. Eles tiveram sede e viram água saindo da rocha, porque o Deus que estava com eles era poderoso. Os tirou da escravidão do Egito, estava guiando eles pelo deserto, mas era Deus presente que não deixou faltar nada. Porém, eles eram um povo ingrato. E na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, eles começavam a reclamar. E muitas vezes, ouvindo superficialmente esta mensagem, eu já julguei, já condenei este povo. Mas agora, analisando de uma maneira mais profunda, o que é que nós temos de diferentes deles? Olha tudo que Deus faz pela nossa vida, olha todos os milagres que nós já vivemos. Se você acha que a sua vida está tão ruim e você não tem motivo para agradecer, o fato de você ter aberto os seus olhos hoje, poder estar respirando, é o maior motivo para agradecer. Nós também só reclamamos e só murmuramos. Eles estavam no deserto, sim, mas eles não estavam sozinhos. O livro de Salmos diz: Deus guiou o seu povo pelo deserto, porque o Senhor tinha amor por eles. O Senhor nos guia em qualquer caminho que andamos, porque Ele tem amor por nós. A palavra do Senhor também fala: não fique com medo, eu estou com vocês, não se desesperem, eu sou Deus, te dou força, te pego pela minha mão forte e te sustento. Do que você tem medo? Do que nós temos medo, queridos?
O trajeto de Egito a Canaã era de aproximadamente 11 dias. E eles demoraram um pouco mais, porque eles precisavam ser moldados. Eles saíram do Egito, mas o Egito precisava sair de dentro deles. Como eu já falei, eles precisavam deixar aquela mentalidade de fracasso, de escravo, de derrota para trás e assumir a posição de filho. Ei, querido, eu te pergunto, como você tem se portado? Você se porta como filho? Você se porta como escravo? Qual é o seu pensamento? Qual é as suas atitudes? Como você lida com as dificuldades? Você é filho. A palavra de Deus em Gálatas 4:7 diz assim: vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E como filhos, o Senhor lhes dará tudo o que Ele separou para vocês. Filho, filho. Nós, pais, a palavra do Senhor também fala, mesmo sendo maus, mesmo sendo ruins, humanos, damos o melhor para os nossos filhos. Quem dirá Deus? O Senhor queria mudar a mentalidade daquele povo. E nesta noite o Senhor quer mudar a nossa mentalidade. Nós somos filhos, temos direito como filhos. Chega de pensar como escravos. O Senhor dos exércitos é o nosso Pai. O Senhor que vence todas as batalhas é o nosso Pai. Quem peleja por nós é o nosso Pai. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Quando eles estavam acampados no deserto de Parã, Deus ordenou a Moisés que enviasse 12 espias para irem até a terra e voltar trazendo um relatório bom. Por que o Senhor fez isso? Ele não precisava provar nada para ninguém. A palavra dele é fiel e pronto e basta. Ele não precisa provar. Nós precisamos do Senhor e Ele não tem que provar nada para nós. Mas sabe por que o Senhor fez isso? E mandou esses espias? Porque Ele queria despertar o sonho daquelas pessoas. Ele queria despertar a fé. Ele queria fazer com que eles fixassem os olhos na promessa, parassem de olhar para trás, de olhar para a escravidão e olhassem para frente, para a terra próspera e maravilhosa que esperava por eles. E sem olhar na Bíblia, será que nós sabemos o nome dos 12 espias? Não, eu não sei de cor o nome dos 12. E eu garanto que a maioria não. Sabe por quê? Nós só gravamos 2, Josué e Caleb. Porque nós só gravamos o nome de vencedores. Nós só gravamos nomes de quem alcança a promessa. Nós só gravamos nome de quem luta, de quem persiste. Nós só gravamos o nome de quem tem fé, de quem marca a história e marca a geração. Ei, você tem marcado geração. Você tem deixado o seu nome escrito para várias gerações citar sobre a sua coragem e sobre a sua força. Só é lembrado quem é ousado. Só é lembrado quem vence gigante. E só é lembrado quem alcança a promessa. E Deus quer usar pessoas comuns, cheias de fraqueza, como eu e como você, para viver coisas extraordinárias, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Deus queria resgatar o sonho daquele povo. Deus estava dizendo para ele, eu creio, o texto que está lá em Filipenses 3:13. Porém, uma coisa eu faço, esqueço daquilo que ficou para trás e avanço para o que está na minha frente e prossigo para o alvo. Chega de olhar para trás, para derrotas, para fraquezas. Chega de olhar para a opinião dos outros, para que os outros falam. Fixa os seus olhos no Senhor. Olha somente para Ele. É só dele que virá o nosso socorro. Volte a sonhar. Deus continua tendo prazer em realizar sonhos. E eles voltaram com o relatório.
e a terra era muito próspera, muito próspera. A palavra do Senhor fala lá em Números 13 que precisava de 2 homens para carregar um caixo de uva. Olha a prosperidade daquele lugar, queridos. Imagine só quando aqueles homens chegaram, e a Bíblia fala que eles trouxeram mais romãs e figos. E se a Bíblia cita que precisava de 2 homens para carregar um caixo de uva, eu imagino que as romãs e os figos eram maior do que uma melancia, se for ver o proporcional da uva. Imagina aqueles homens chegando e aquele povo vendo e festejando a promessa da prosperidade que eles iriam viver. Deus quer jogar fora o nosso histórico de derrota, o nosso histórico de coitadinho, o nosso histórico de fraco, o nosso histórico de não vai ser ninguém. E Ele quer colocar em nós um DNA de vencedor. Ele quer injetar em nós o espírito de guerreiro que está sobre o Senhor dos Exércitos. E eles começaram a relatar o que eles viram naquela terra. Verdadeiramente mana, leite e mel. E estes são os enormes, os imensos frutos. Mas os incrédulos, os que ainda tinham espírito de escravos, os que ainda tinham espírito de derrota, os que se achavam os piores dos coitadinhos, disseram: mas o povo que mora lá é muito forte, as cidades são fortificadas, é tudo muito difícil, a gente não vai conseguir. Quantas pessoas nós conhecemos assim, que tem prazer na tragédia, prazer na desgraça, prazer na notícia ruim, prazer em destruir os nossos sonhos, prazer em tentar nos convencer que a gente não vai conseguir. Mas não importa o que aconteça ao nosso redor, não importa o que as pessoas falem, não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos do Deus Altíssimo. E no meio de toda aquela confusão, no meio de todo aquele espírito de derrota sobre aquele lugar, se levantou os 2, fortes, corajosos, homens de fé, aqueles que estavam focados no alvo, aqueles que estavam com os olhos fixados em Jesus, aqueles que tinham certeza da vitória, certeza que o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Soberano estava com eles. Ele tem a certeza da vitória. 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas nada vai te atingir, porque Ele dá ordem aos seus anjos para que guarde a sua vida e guarde os seus pés de tropeçarem. Mas os 10 estavam convictos que eles eram derrotados e nada mudava a mente deles. Eles diziam: não, nós não podemos, eles são mais fortes do que nós. Eles foram vencidos mesmo antes de lutar. Eles foram derrotados pelo seu medo. Eles foram derrotados porque eles subestimaram o poder do mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e livrou eles do povo egípcio. E eles ainda mentiram, dizendo: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. Como assim? Eles estavam com aqueles frutos imensos nas mãos. Quantas pessoas nós conhecemos que elas têm a prova do cuidado de Deus na mão dela, mas ela continua dizendo que é derrotada. Ela fecha seus olhos para o cuidado de Deus, porque ela colocou na cabeça dela que ela é derrotada e ponto. Eles disseram que perto dos gigantes eles se sentiam gafanhotos. Queridos, eles esqueceram que uma das pragas do Egito que o Senhor atingiu foi a praga dos gafanhotos. E a palavra de Deus diz que os pequenos gafanhotos destruíram com tudo que era verde no Egito. Porque eles estavam com medo. Eles podiam ser pequenos gafanhotos, sim, mas com Todo-Poderoso eles venceriam aqueles gigantes, assim como eles venceram no Egito. Qual é o gigante que você precisa vencer?
É o medo, é o comodismo, é a incredulidade, é o espírito de escravidão que ainda grita dentro de você. A palavra de Deus diz que o desespero tomou conta daquele lugar. E eles diziam: vamos todos morrer. Nossas mulheres, os nossos filhos vão ser escravos, nós vamos morrer. Eles queriam, está lá em Números 14:4. Eles queriam inclusive escolher outro líder para liderar eles. Não sei se para vocês essa história parece familiar, mas é bem o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eles estavam culpando Moisés pela incredulidade, pela falta de fé deles. E nós também estamos vivendo isso neste momento, querido. Eles abandonaram a promessa, eles colocaram em dúvida o poder de Deus. O que nós temos dado ouvido, o que tem entrado e afligido o nosso coração. Quantas vezes nós damos ouvido para pessoas incrédulas, para pessoas que têm espírito de derrotados, para pessoas que têm prazer em nos desmotivar. Na entrevista de ontem, o ministro da Saúde disse: desligue a televisão e vá dar atenção para a sua família, dê valor ao que realmente importa. Sabe o que ele estava dizendo? Volte os seus olhos para aquilo que te dá esperança. A palavra do Senhor fala que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Pare de ouvir pessoas incrédulas. Pare de viver em cima de experiências ruins contadas pelos outros. Você é filho, você não é escravo. A experiência dos outros não serve para você, não serve para mim. Volte os seus olhos para Deus. Canaã precisava ser conquistada. As nossas promessas, as nossas vitórias precisam ser conquistadas. O Senhor não chama ninguém desocupado. Procure de Gênesis, Apocalipse. Todos que o Senhor chamou, todos que o Senhor deu vitória, foram pessoas que estavam nativas, que estavam trabalhando, que estavam se esforçando. Então se esforça e vá em busca da sua vitória. Se você quer ganhar a sua família, se esforça. Se você quer livrar o seu filho do vício, se esforça. Se você quer salvar o seu casamento, se esforça. Se você quer melhorar o seu emprego, se esforça. A palavra do Senhor o tempo todo diz: se esforça. Querido, se esforça. Sabe aquele ditado bem típico de mãe? Você não é todo mundo? Então, nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus. E a palavra do Senhor te confirma isso lá em Romanos 2:12. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus transforme a mente de vocês completamente, para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se posiciona, você não é todo mundo. E Josué e Caleb se levantaram mais uma vez falando: nós vamos conseguir. O Senhor está conosco e não com eles, nós vamos conseguir. E a palavra de Deus fala que aqueles 10 queriam apedrejar Josué e Caleb. E no mesmo tempo, a nuvem de glória do Senhor invadiu aquele lugar e protegeu a vida de Josué e Caleb. Você não é todo mundo. Não vá pela multidão por medo. Se posicione, seja a diferença. Porque assim como o Senhor protegeu a vida deles, o Senhor vai proteger a nossa vida. Porque nós estamos vivendo pela fé. E aqueles 10, a palavra do Senhor disse que eles morreriam no deserto, sem alcançar a promessa. Porque eles inflamaram o povo, eles mataram a esperança de toda uma geração. Uma pessoa sem sonho, sem fé, uma pessoa morta. Diante de qual realidade nós temos vivido? Quem nós somos? Nós somos Josué, nós somos Caleb? Ou nós somos aqueles outros que ninguém nem dá importância em decorar o nome, porque não fizeram diferença nenhuma naquela geração? Você não é todo mundo. Deus te chamou para estar entre os que conquistam. Deus te chamou para fazer história. Deus te chamou para marcar gerações. Ei Josué, ei Caleb desta geração de 2020, se levante e se posicione. O Senhor é contigo.
Fixe os seus olhos na promessa. Traga a esperança para o seu coração. Pare de dar ouvido aos desastres que todo mundo fala. Você é filho, você não é escravo. E o Todo-Poderoso é contigo. Você não está sozinho. Quem te guarda, quem te protege é o Senhor, é o guarda de Israel. Já que nós estamos em casa, com um pouquinho de tempo a mais livre, mesmo os que estão trabalhando, tem mais tempo em casa, decore o Salmo 121. Porque tudo aquilo que nós repetimos, aquilo se torna uma verdade na nossa vida. Então repita o Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o meu protetor, Ele me guardará, nada me fará mal, Ele me guardará de todo perigo, Ele estará comigo por onde eu for. Cite esse salmo, decore ele até que ele se torne uma verdade. Você creia naquilo que você está falando. Salmo 121, fica a nossa liçãozinha de casa. Não recue por medo, não recue pelo que as pessoas falam. O guarda de Israel é aquele que nos protege. O guarda de Israel é aquele que nos tira do meio da multidão e nos leva até a nossa promessa. Você crê? Neste momento, mesmo aí na sua casa, eu gostaria que você se colocasse de pé. Para tudo que você está fazendo, larga tudo. Este é o momento de nós clamarmos. Esse é o momento do clamor que move o coração de Deus. Olhe para o alvo, não tire os seus olhos do Senhor. E se a caminhada está difícil, nós vamos clamar. E a mesma fé e ousadia de Josué e Caleb, o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. E nós seremos aqueles dois que vão fazer a diferença nesta geração. Aleluia. Se você estiver na sua casa, pegue na mão da sua família, faça um círculo. Vocês que estão aqui conosco, coloque a mão sobre a sua cabeça e comece a clamar ao Senhor, pedindo este espírito de ousadia, espírito de vencedor em nome de Jesus. Papai, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ensinada, aquilo que o Senhor queria trazer para todo o teu povo, papai. Neste momento, nós, os teus filhos separados, escolhidos por ti, estamos levantando como Israel, como povo escolhido de Deus, um clamor a ti. Papai, não é fácil. O Senhor sabe que não é fácil, que nós julgamos esse povo de murmuração no deserto, mas nós muitas vezes também fazemos isso. Senhor, nos ajuda a fixar os nossos olhos em Ti. Não nos deixa olhar para a tempestade, não nos deixa olhar para as adversidades. Em nome de Jesus, que nos nossos ouvidos sejam afastados todas as palavras de incredulidade, que venham ser desfeitas em nome de Jesus, para que não venha brotar no nosso coração e nos fazer perder a fé, o foco, a esperança. Deus querido, nós precisamos do mesmo espírito de fé e ousadia de Josué e Caleb. A tua palavra fala que eles foram vitoriosos porque existia neles um espírito diferente. E esse espírito diferente, eu creio que é o seu Espírito Santo. Papai, neste momento nós precisamos ser ainda mais cheios, nós precisamos ser ainda mais ousados, nós precisamos ter ainda mais fé, Senhor, para enfrentar todo este problema que estamos vivendo na nossa nação. Mas não são só esses os nossos problemas. Nós também temos problemas familiares, problemas financeiros, problemas de vício, problemas contra o pecado. São tantas coisas que nos assolam, que nos cercam e que muitas vezes, Senhor, chamam a nossa atenção para que nós tiramos os nossos olhos do Senhor. Papai, nós confiamos em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor pega pelas nossas mãos e nos conduz com o Seu braço forte. E neste momento, como Teu povo, Papai, nós estamos clamando, Senhor, venha com o Seu braço forte, Papai, nos tirar dessa situação. Venha, Papai, com o Seu braço forte, Deus, nos ajudar a fixar os nossos olhos no Senhor.
Deus, em nome de Jesus, que este espírito de morte, Exu Caveira, que tem rondado a nossa nação, a nossa casa, a nossa família, nós repreendemos e anulamos toda a sua obra maligna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, papai, nós anulamos com todo o ataque do maligno contra as nossas vidas, com esta enfermidade maldita. A tua palavra diz que nós não seríamos atingidos, que nenhum mal chegaria até nós, e que os seus anjos acampem ao nosso redor, ao redor das nossas casas, ao redor de todos aqueles que são filhos, papai, e nos guarda, nos proteja, em nome de Jesus. E que nunca, mesmo no deserto, que nunca nos falte motivos para agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fixe os seus olhos no Senhor. Amém? Coloque as suas mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Nós cremos em Ti, Senhor.